Como seria essa hierarquia da igreja? Como é que Da funciona? vida religiosa? Das mulheres, no caso. Das mulheres, porque quando você entra, você é aspirante. Então você tá lá abaixo, você é o primeiro grau. Depois você se torna postulante, depois vem noviciado, aí você pode fazer 1 ano ou 2 anos de noviciado, vem votos temporários de pobreza, castidade e obediência, você pode fazer de 3 anos até 9 anos na congregação que eu estava, e depois votos perpétuos. Essa é a hierarquia da vida religiosa no mundo. Então, aspirantado, postulado, noviciado, votos temporários e votos perpétuos. Só que dentro da instituição tem os cargos. Por exemplo, madre é um cargo, você tem que ser eleito para ser madre. Então tem um capítulo, tem uma eleição lá, e aí a madre superior ela é escolhida. Só que só quem pode votar nessa eleição são os membros de votos perpétuos. Então quem está abaixo não tem direito de voto, não pode ter voto. Só direção, vota em direção. Só os votos perpétuos, mas aí também elas selecionam as pessoas que vão. É tudo muito manipulado, tudo muito construído. Tá, eu te perguntar, você falou que as freiras não ganham salário, as madres ganham? Elas não ganham salário porque elas não atuam nas paróquias. Elas vivem ali dentro da instituição e todo mundo que está ali trabalha para ela, entendeu? Então, quem está abaixo trabalha nos lugares. Por exemplo, a gente trabalhava na Ajuda à Igreja que Sofre, que era uma instituição. Ali eles pagavam, mas pagavam a instituição, não as irmãs. Cada dia ia uma irmã diferente. Agora, que nem o padre, não. Ele tem um salário pessoal que é dele, ele pode fazer o que ele quiser com esse salário, entendeu? Entendi. Nós não. Se eu ganhasse um salário, eu trabalhasse em algum determinado lugar, trabalhava na Ajuda à Igreja que Sofre e eu ganhava o salário, eu nem via o dinheiro. A gente ganhava vale alimentação para comer, né? No restaurante. A gente nunca comeu. Aquilo ali nunca passou pela minha mão. Todo dia eu levava a minha marmitinha e comia ali dentro. Então, assim, eu trabalhei durante anos nesse lugar e eu nunca vi um tostão, entendeu? Tudo já era direcionado para a congregação. Existe uma coisa, você falou da sociedade patriarcal que existe nesse lugar. Sim. Imagino que a igreja tem tanto... Imagina que a convivência de padres e freiras estão ali juntos, ou tem uma coisa do tipo... Para cada padre tem que ter 3 freiras, não pode muita freira, tem que ter muito padre, só padre aqui, só freira aqui. Como é que fica essa divisão de homens e mulheres? Tipo assim, a congregação que eu estava tinha o ramo feminino e masculino. Lá no sítio... Tipo presídio mesmo. Bem assim, isso. E lá no sítio, por exemplo, tinha a casa dos freis e tinha a casa das freiras, era só um espaço de distância. Quanto a essa comunicação, depende da paróquia. Se o padre gosta do trabalho das freiras, ele convive. Não tem nenhum tipo de limite de números ou de ações. Não existe uma restrição sobre isso, entendeu? Agora, não habita na mesma casa. Nunca você vai ver uma freira e um padre morando na mesma casa. Mas o padre tem poder sobre a freira? Do tipo assim, Se ela estiver trabalhando na paróquia, ele tem poder sobre o trabalho que ela está realizando. Porém, ela vai responder para a congregação. Entendi. A freira, ela responde para a madre... E a madre e o padre estão... Isso. Aí o madre, ele vai reportar a madre, vai falar, olha, sua freira fez isso, isso, isso. Aí a madre vai julgar se a freira tá errada ou se o padre tá errado. Mas é igual a equivalência padre e madre? Não. O padre ele é um sacramento, sacerdócio. Freira não. Freira é só uma leiga consagrada. Não, digo madre, diga-se madre. Madre não, porque madre é um cargo. Né? Padre é um sacerdócio, é um sacramento, batismo, entendeu? E como é que funciona essa questão assim? Agora eu vou voltar pro celibato. Toda aquela volta que eu dei pra voltar. A minha curiosidade é de burrice. Não, porque eu acho que o grande assunto quando a gente fala de padre, madre e tal, é essa questão da disciplina e da... Eu acho uma vida até muito rigorosa, assim, né? Antes de falar de celibato... Existia muita coisa do tipo, padre chavecou a freira? Existe. Eita. Sim, existe. Tem? O padre chega, olha, nossa, mas que hábito lindo. Não é falando que hábito lindo, são outras formas, né? Jura? Me conta. É tipo assim, você começa a criar amizade, você fica amigo da pessoa. Por exemplo, vou contar casos que já me contaram, que a freira se dizia que era madrinha espiritual do frade. E aí ela mandava bilhetinhos espirituais pro frade. Aí o frade mandava bilhetinhos. E aí eles se relacionaram, eles moravam lá na Europa, fugiram, vieram pro Brasil, se casaram, hoje tem filho, entendeu? Mas se conheceram lá enquanto não podia nem Não, quando eram irmãos, trabalhavam na mesma comunidade, na mesma casa, na verdade, porque ela cuidava de um bispo que estava acamado, de um cardeal, e ele cuidava fisicamente, né, do cardeal. E aí, ali eles começaram a ter um tipo de relacionamento. Mas não é assim, o hábito tá bonito, não é dessa forma. Acho que começa mais com uma amizade, com uma ligação mais usando a espiritualidade, e depois... Mas tem casos assim do tipo, minha amiga freira deu hoje pro padre. Tem
umas coisas assim que acontecem, umas coisas assim, não na sua... A cara dela. No seu lugar ali. Não, é porque assim, tem, mas não é assim que funciona, como é que eu posso dizer? Mas tem já é uma resposta muito forte. Tem, tem, claro Porque que na minha tem. visão não tem, pra mim a freira tá lá, rezando. Eu já sabia, viu? Não. É mesmo? Eu sou muito ingênuo, Eu assim? acho que tudo que tu proíbe muito, a pessoa quer fazer. Mas é que as pessoas têm um mito em relação à castidade, né? Tipo assim, é como se fosse a coisa mais difícil da vida religiosa, e a castidade não é a coisa mais difícil da vida religiosa. A coisa mais difícil da vida religiosa é a obediência, é você se submeter à autoridade do outro. Mas tá no mesmo Mas lugar. tá Não, porque a castidade, por exemplo, você pode viver de outras formas. Se você não consegue, por exemplo, você não precisa ter a relação sexual para você ter um prazer sexual. Entendi. Entendeu? Entendi. Você pode se resolver de outras formas. Mas a masturbação é pecado Não, também. mas aí vai da consciência da pessoa, você entende? Puta, mas é a consciência dela tá falando assim, você vai pro inferno, a mãozinha chegando, o demônio chegando. Pode acontecer sim, aí depois você vai lá e se confessa com o padre fala, tá perdoado, ok. Aí tá então, fácil, peraí. pô. Uma outra Nossa, pergunta. agora, olha, o que isso vai gerar pra Não, mim, relaxa, gente? porque é muito interessante isso daqui. Porque as pessoas não se confessam pra madre. Não, pra madre não, porque Sacou? ela é só Não, pro padre. sim. Então o padre, ele tem informação que a freira tá com tesão. Irmão, tu tá Para ligado? pra pensar nisso. Aquele padre que ficou com a freira, ela confessou pra ele. Pensa assim. Não sei. Peraí, tô escrevendo esse filme. Vamos escrever esse filme agora. Vamos. A freira vai lá no padre. Vai lá e fala. Ai, padre, eu senti tesão essa noite. Pô, sério, como? Opa. O que Mas te isso deu acontece. tesão? Você gosta? Porque, ó, inclusive, tem um cara que ele tá escrevendo um livro chamado A Vida Secreta dos Padres Gays. E ele falou que ele se masturbava dentro do convento e ele ia contar pro padre. Aí o padre perguntava como que ele fazia. Perfeito. E aí, na confissão, ele conta esse relato. Na confissão, o padre levantou e mostrou que estava excitado pra ele. Então, isso acontece porque... Toda pessoa é ser humano, todos nós temos, né, os desejos sexuais. Falar que isso é abolido da vida do ser humano, isso é uma ilusão. Só que lá você vai aprendendo, olha, você tem que canalizar isso, você não pode alimentar isso, por exemplo, se você se sentir atraído por uma pessoa, não alimente isso, sabe? Foca em outra coisa, porque existe a atração. É uma repressão, né? Quanto mais repressão você tem... Sim, quanto mais repressão você tem, se você não souber. Porque, por exemplo, se você acredita na sua vocação, eu acredito que eu tenho um chamado para viver isso aqui. Porque assim, é construído na sua mente, você tem um chamado. Então, essa força de acreditar nesse chamado te impele a, muitas vezes, não se abrir para essa realidade. Isso entendeu? é maior do que tudo. Isso é maior do que Exatamente. tudo, isso. Então, assim, você pode até conhecer uma pessoa e se sentir atraído, mas você não alimenta aquilo, então você corta, você não conversa, você não fica perto. Tem pessoas que fazem isso, e tem pessoas que não têm esse autocontrole, e aí a pessoa vai e vive. Então eu vou te fazer uma pergunta muito legal, já que eu vejo que você é uma pessoa muito bem resolvida, e você... muito inteligente. Olha lá, tá elogiando pra falar uma coisa horrorosa, né? Não é não. Ah, cuidado, hein? Sabe por quê? Porque se ela não tivesse uma mente tão aberta, eu iria por outro caminho. Perfeito. Mas eu acho que eu já vejo que você é uma pessoa que tá bem esclarecida. Sim. Sexualmente, inclusive. Você tinha desejo sexual lá na igreja? Desejo sexual? É. Não muito, mas, por exemplo, teve um episódio que eu conheci uma pessoa, que eu trabalhava num lugar, e eu me senti atraída por essa pessoa. E essa pessoa também se sentiu atraída por mim, e aí ele tentou se comunicar comigo. E isso gerou uma crise em mim, ali dentro. Só que o que eu fiz? Eu pensava assim, eu tenho vocação religiosa. Naquele momento eu pensava. Então eu fui conversar com uma freira, que era amiga minha, e falei pra ela, olha, eu tô sentindo isso. Aí essa freira, ela foi tão humana que ela falou pra mim assim, Bruna, isso é a coisa mais normal do mundo. Porque você é um ser humano, então não se culpe por isso. Agora você tem que colocar na balança sobre o que você acredita. Você acredita que você tem essa vocação ou você acredita que você pode viver essa realidade? Mas essa freira, ela era equilibrada para me falar isso. Mas antes de eu entrar no convento, eu tive também como é que eu posso dizer, uma atração com um menino lá da minha cidade. E eu fiquei com vontade de ficar com ele. E aí eu fui falar pro padre que me acompanhava, ele falou, não fica, é o demônio. E o outro padre da minha cidade, que eu fui falar com outro falou, fica, Bruna, porque se você tiver vocação, só vai fortalecer, só vai mostrar pra você. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Dentro da igreja tem pessoas que elas vão tratar isso com uma naturalidade muito grande, mas tem pessoas que não, que vão reprimir. Então, isso é muito pessoal, essa questão da castidade. Agora que as pessoas têm desejo, que elas se sentem atraídas, isso aí é uma realidade. É humano. Né? É humano e é uma realidade. Agora, cada um trabalha
da forma que acha melhor. Tem pessoas que vai viver no silêncio, que vai se masturbar, que vai ter pensamentos. Pode ter religiosos também que vai acessar coisas na internet, porque hoje em dia tem uma liberdade, né, de você, por exemplo, na minha época nós não tínhamos celulares. Hoje as freiras têm celular. Então quem pode dizer que ela não tá... Na nossa época, se a gente recebesse uma carta de alguém, a madre tinha que ler. Hoje não, hoje elas têm liberdade, porque essa madre que fez tudo isso, ela foi destituída do cargo, né? O Vaticano veio e tirou ela do poder. Então muitas coisas mudaram. Então hoje elas têm acesso à internet. Então, por exemplo, vai que uma pessoa manda um vídeo pra você e você tem uma curiosidade. Lógico. Né? Aliás, eu acho que deveria ter curiosidade mesmo, porque eu acho que quando a gente se abre pra saber, é muito mais fácil de você saber lidar com isso. Com certeza, até porque porque a sexualidade é algo sagrado, entendeu? Só que a igreja, ela mostra isso como algo muito profano. Profano. O sexo só pode ser vivido dentro do casamento. Só que muitas vezes não olha a realidade dos casamentos, né? Então, assim, é muito complexo esse assunto dentro da igreja. É por isso que eu entrei nele, porque parece que é um assunto, nossa, você tá querendo pegar uma fofoca. Não, não. Porque quando eu tava com o padre Juarez, que eu queria agradecer, que ele é um padre muito legal, inclusive. Muito. Foi muito legal que ele falou de muita coisa de milagres, que ele olhou e falou, cara, milagre... Ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele fala assim, muitas das coisas que as pessoas encaram como milagre, na verdade, são coisas humanas que você historia pra chegar em mais pessoas e tal. Ele foi bem sincero, bem didático, bem legal. Só que eu não entrei muito na questão sexual porque ele ainda vive a... É porque é um tabu. Falar sobre isso é um tabu dentro da igreja. E como você saiu, eu falei, vou ficar mais à vontade de falar. Sim.